Vamos orar mais uma vez, meus irmãos? Pai, nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito na nossa igreja, Deus. Esse é um momento de gratidão pelo teu amor derramado, pela tua graça, Deus, pelas pessoas que estão chegando, pelo evangelho que está sendo pregado, pelas transformações que temos vistos, ó Deus, e pelos verdadeiros milagres que nós temos experimentado no seio da nossa igreja. Louvado seja o nome do Senhor por isso, Pai. Mas nós queremos, ó Pai, não parar por aqui, nós queremos experimentar mais e mais do Senhor, ó Deus. Nós queremos desfrutar de uma intimidade viva no nosso coração, compreendendo o Evangelho, mas não só compreendendo o Evangelho, ó Deus, com a nossa mente, mas vivendo o Evangelho com o nosso coração, ó Deus. Testemunhando o Evangelho com as nossas vidas. Para que mais e mais pessoas entendam e compreendam, ó Deus, sobre o teu amor e a tua soberania e rendam-se ao Deus que governa todo o universo, através de Cristo Jesus, o seu Filho, o nosso Senhor. Nós te louvamos, ó Deus. Nós te louvamos por esse movimento que o Senhor tem feito na nossa igreja e em todas as igrejas presbiterianas do Brasil. Nós te louvamos, ó Deus, por bandas como a Purples e tantos outros que têm se levantado para cantar as Sagradas Escrituras. Nós te louvamos, ó Senhor, pelo que o Senhor tem nos dado. Louvado seja o nome do Senhor, ó Pai. Agora, abençoa o pastor Renato, dá a ele as palavras do Senhor, ó Deus, que ele fale ao nosso coração como instrumento do teu Santo Espírito. É isso que nós te pedimos, porque nós precisamos ouvir a tua voz. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Pastor Renato, sinta-se em casa. Graça e paz, meus amados irmãos. Alegria nós estarmos juntos mais uma vez para compartilharmos a palavra do Senhor. Estava compartilhando com o reverendo Wellington, que convidaram um pastor para pregar no culto da manhã e da noite, vindo de outro estado, é um compromisso um tanto quanto complexo, porque se ele se arrepende após o culto da manhã, ele não tem o que fazer comigo. Eu estou em Sorocaba, como é que vai fazer para voltar para o Rio de Janeiro? Mas nós louvamos ao Senhor pela fé no Senhor que o pastor Wellington tem, e nós queremos publicamente registrar o nosso carinho por esse amado irmão. No corpo de Cristo é assim. Nós não precisamos de anos e anos para nos amar. Quero publicamente declarar em Cristo Jesus o meu amor fraterno pelo reverendo Wellington e por sua família. Contem conosco no Rio de Janeiro. Vocês têm família e amigos lá. Eu quero também me dirigir à igreja no sentido de agradecer pela singeleza do coração. Cada sorriso, cada aperto de mão, cada abraço. Quero me dirigir ao pastor Guilherme, ao nosso irmão presbítero Sebastião, representando todo o conselho. Então, uma alegria. E quero dizer a vocês que, vindo a Sorocaba, há um acordo tácito entre mim e o reverendo Wellington. Ele me perguntou qual é o acordo tácito. É que se eu vim a Sorocaba, ele terá que ir ao Rio de Janeiro. Eu quero me dirigir também à banda Purples e dizer que algo me diz que vocês irão ao Rio de Janeiro. Deus continue a abençoar o ministério de vocês. Meus amados, antes de nós abrirmos a palavra de Deus e orarmos, eu quero convidar você a fechar os olhos, nós vamos falar com o Pai mais uma vez. Senhor nosso Deus, nós nos humilhamos na Tua presença e reconhecemos, Senhor, que não há em nós condições de entendermos a Tua palavra. Não há na cognição humana, na inteligência humana, por mais esforços que possamos empreender, não há condições de compreendermos as maravilhas da Tua lei. Por isso, contamos com a iluminação do Teu Espírito. Ilumina os Teus filhos. Abra, Senhor, os ouvidos espirituais. Quebranta o coração. Tira o véu da consciência, a fim de que nós possamos ouvir a Tua voz
E uma vez ouvindo a tua voz, possamos discernir que é a voz do Supremo Pastor. E uma vez ouvindo a tua voz, possamos internalizá-la no coração e vivermos a tua palavra para a glória do teu nome. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Nós queremos convidar os amados a abrirem a palavra do Senhor no Evangelho do Senhor Jesus, segundo o relato de João, no capítulo 8. Nós vamos fazer a leitura do verso 1 até o verso 11. Evangelho do Senhor, segundo o relato de João, capítulo 8, versos que vão do 1 ao 11. Diz-nos assim o texto sagrado. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo e todo o povo ia ter com ele. Assentados ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério e, fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isto diziam eles, tentando-o para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram-se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo ninguém mais, além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem tampouco eu te condeno, vai e não peques mais. É a palavra do Senhor ao nosso coração. Como falei na parte da manhã, sou um amante da literatura. Gosto dos bons livros. Gosto dos bons escritores. Gosto dos bons jogos de palavras. Gosto da profundidade dos sonetos. E se você está aqui e é romântico, eu vejo corações na sua cabeça também. Eu quero ler Soneto de Separação, que é um texto de Vinícius de Moraes. E o texto é assim: de repente, do riso fez-se o pranto, silencioso e branco como a bruma. E das bocas unidas fez-se a espuma, e das mãos espalmadas fez-se o espanto. De repente, da calma fez-se o vento, que dos olhos desfez a última chama, e da paixão fez-se o pressentimento, e do momento imóvel fez-se o drama. De repente, não mais que de repente, fez-se de triste o que se fez amante, e de sozinho o que se fez contente. Fez-se do amigo próximo o distante. Fez-se da vida uma aventura errante. De repente, não mais que de repente. Sensacional, irmão. Pastor, eu até gostei, mas eu não consigo entender o que Vinícius de Moraes quis dizer. Eu achei bonito, achei interessante, mas não entendi muito bem. Bom, então deixa eu contextualizar para você. Este é um texto que relata o momento em que amados se despedem à beira do porto, enquanto o outro vai no navio. Então, das mãos espalmadas, fez-se o espanto. E a bruma, a espuma que fica sobre as águas, também marca esse momento. E tudo isso acontece de repente, não mais que de repente, porque tudo caminhava bem, o amor
fluía pelos olhos, nas mãos, nos abraços, e num dado momento isto teve que se desfazer. De repente, não mais que de repente. Isto não acontece apenas com o eu lírico deste soneto. Isto acontece comigo e com você muitas vezes. Porque de repente, não mais que de repente, o dia que caminha bem, o dia que avança em paz, o dia que continua, que transcorre na maior tranquilidade, é interrompido por uma má notícia. Uma ligação angustia a sua alma e de repente, não mais que de repente, a alegria se transforma em apreensão. Mas, por outro lado, também, às vezes há uma situação complexa, difícil, aparentemente sem escape, e de repente, não mais que de repente, nós vemos uma porta aberta e nós conseguimos sair daquele quadro preocupante. As mudanças e as oscilações da vida humana são, de fato, frequentes na nossa jornada e nós somos levados a muitos de repentes, não mais que de repente. O texto que fora lido há pouco é um texto pelo qual eu sou apaixonado. Amo este texto de João 8. Quando eu leio João 8, a minha alma respira alentada. Quando eu vejo este quadro narrado em João 8, o meu coração, pecador por essência, totalmente depravado, segundo a boa teologia, afastado e banido da glória de Deus, respira alentado. Nós precisamos compreender um pouquinho do contexto deste texto, porque ele vai para além daquilo que os nossos olhos nos permitem perceber numa leitura um tanto mais superficial. Precisamos compreender que para os babilônios e para os assírios, o pecado do adultério era um pecado contra a propriedade do marido. Por isso que era um crime capital nestas culturas. O marido era dono da mulher. E aí vem o Senhor, na sua lei, e diz que não. Ele continua sendo um pecado capital. Mas não apenas porque é uma infração contra o direito de propriedade do marido, mas contra a santidade do próprio Deus. O povo é chamado à santidade, e aí o adultério era um escândalo para o povo de Deus. E era por essa razão que aqueles que eram apanhados em adultério, segundo Levítico, capítulo 20, no verso 10, deveriam ser apedrejados. É uma afronta à santidade de Deus. E aí, o texto narra para nós que, num dado momento, escribas e fariseus trazem uma mulher surpreendida em flagrante adultério. E nós precisamos lembrar aquilo que os historiadores dizem com relação à sentença de morte por adultério que acontecia no primeiro século. A sociedade do primeiro século tergiversava a respeito de adultério, conversava no entorno. Os rabinos discutiam, por exemplo, que tipo de morte deveria ser infligida contra os adúlteros, apedrejados, enforcados, queimados. Mas condenação eram pouquíssimas. Eles também discutiam o nível de adultério. Era adultério com mulher casada, era mulher com mulher casada e filha de sacerdote, era um adultério com uma virgem prometida em casamento. Eles ficavam discutindo no entorno, mas condenar por adultério era raríssimo na sociedade do primeiro século. Apenas para que os irmãos entendam, se alguém fosse apanhado em adultério, ele deveria declarar literalmente esta expressão: eu sei e não me importo, eu assumo as consequências. Ele, além de ser apanhado em adultério, para que ele fosse condenado, ele deveria proferir esta assertiva: eu sei e não me importo, eu assumo as consequências. Veja, eles
no primeiro século, então, não tinham mais a veemência da condenação pelo adultério. E agora você começa a entender que Jesus estava diante de uma questão de concurso público. Jesus estava diante de uma questão de Enem. Aquela que você olha para a letra A e pensa, eu acho que é a B. E olha para B e fala, essa é a A. Porque veja, se o Senhor Jesus falasse, perdoa essa mulher, assim como a sociedade do primeiro século, ele seria taxado de infringir a lei de Moisés, que mandava apedrejar. Mas se ele falar, apedreja essa mulher, ele seria acusado de ser mais cruel do que a sociedade de sua época. É uma pergunta sem resposta, irmão. É por isso que o texto sagrado diz que escribas e fariseus fazem isso tentando-o, para terem de que o acusar. Independente da resposta, ele seria acusado. E brilhantemente, maravilhosamente, inteligentemente, ele se abaixa e começa a escrever. E, por favor, não acreditem em nada que falem a você a respeito do que Jesus escrevia. Ninguém sabe. Eu já vi uma pregação, pastor Wellington, a respeito do que Jesus escrevia. Eu falei, Jesus? O poder de criatividade é muito grande. Porque o que interessa não é o que ele escreveu, mas o fato de não responder e se abaixar. E escrever no chão, deixando que a turba se agitasse. E aí, Jesus, o que o Senhor vai fazer? Surpreendido em adultério. A pergunta que não quer calar é onde estava o adúltero? Porque Levítico 20, verso 10, diz que deveriam ser condenados adúltero e adúltera. O que confirma que era apenas uma tentativa de que acusar Jesus. Jesus, então, presbiterianamente, se coloca de pé e faz 3 pronunciamentos. Eu tenho certeza, irmão, Jesus era presbiteriano. Sermão de 3 pontos. E ele é habituado com isso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Olha aí. Ele se pronuncia 3 vezes nesse texto. E evidencia o poder do Evangelho. Sim, João afirma que ele é o Messias, ele é o Filho de Deus, ele é a encarnação da palavra, ele é o Logos eterno. Ele é o Evangelho. E ele atua diante desta mulher, assim como atua na minha vida e na sua vida. E nós vamos observar o texto e vamos refletir sobre a mensagem do Evangelho. Afinal de contas, são 153 anos pregando, vivendo e crendo neste Evangelho. Em primeiro lugar, o Evangelho de Jesus gera uma autoanálise. E eu não quero tomar a palavra análise na perspectiva freudiana. Eu quero tomar análise na perspectiva de exame. O Evangelho de Jesus ilumina o nosso coração e nos faz olhar para dentro de nós mesmos e constatar pela impossibilidade da nossa vida reta de que nós somos totalmente depravados, sim. Que o pecado tocou todas as áreas da nossa vida, sim. Que nós não temos condições de pensar por nós mesmos retamente. Que nós não temos em nós condições de sentirmos coerentemente. Que as nossas atitudes também são tocadas pelo pecado, que nós somos pecadores desde o ventre da nossa mãe, afinal de contas, fomos concebidos em pecado, incapazes de trilhar na direção do que é eterno e bom. E quem faz isso conosco? É o Evangelho. O Evangelho joga luzes no nosso coração. E é interessante como na deturpação da mente pecaminosa, adâmica de cada um de nós. Quando nós ouvimos o Evangelho, nós temos um impulso de dizer, que pena que meu pai não está aqui. Que pena que o meu marido não veio hoje. Que pena que o meu filho adolescente não está aqui. Mas, meu irmão, a palavra do Evangelho de Jesus, ela tem que iluminar a sua vida. E depois se pensa no outro. Mas o que o Evangelho faz comigo e com você é levantar diante de qualquer pessoa de que nós não temos condições de avançar na direção do Pai. O caminho foi rompido. E foi rompido pelo pecado.
E é exatamente esta a proposta do Senhor Jesus àqueles que ali estão. Que expõe a mulher, que colocam a mulher no centro, que não se preocupam com ela apenas em expô-la. E Jesus fala o seguinte: no lugar de olharem para ela, olhem para o seu próprio coração. Esta é a recomendação do apóstolo Paulo diante do momento da ceia. Examine-se, pois, o homem a vida do outro. Não. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Romanos capítulo 3, no verso 10, a palavra do Senhor diz que Deus, olhando do céu, não viu justo, nenhum sequer. Diante da luz do Evangelho, chegamos à conclusão de que somos pecadores, imperfeitos, falhos, miseráveis, limitados. E que por isso devemos olhar para nós. E é interessante como nós fugimos desse tipo de momento. E a palavra do Evangelho é: olhe para o seu coração. Examine-se. Veja se aquilo que você vive, se as suas atitudes de segunda a sábado são coerentes com aquilo que você professa domingo. Examine o seu coração e veja se aquilo que você nutre na sua alma é condizente, é casado com o Evangelho que você diz ter alcançado o seu coração. Perceba se você trata as pessoas, se você se relaciona com as pessoas na perspectiva e na medida do Evangelho. É isso que o Evangelho faz. E o que acontece é que nós, por muitas vezes, olhando para dentro de nós mesmos, e é por isso que é tão difícil, nós ficamos assustados com aquilo que vemos. E aí o Senhor Jesus se pronuncia a segunda vez nesse texto. E o Senhor Jesus diz à mulher: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou, nem tampouco eu te condeno. E se num primeiro momento, diante do Evangelho, nós somos levados a olhar para dentro de nós, numa autoanálise, num segundo momento nós precisamos admitir que o Evangelho gera em nós a paz que excede o entendimento. Imaginem a situação. Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. Imagine comigo, irmão. Barulho no chão, das sandálias se virando na direção oposta, pedras caindo, as pessoas indo embora. Mas se coloque no lugar daquela mulher que de repente, não mais que de repente, foi surpreendida em adultério. E de repente, não mais que de repente, viu-se encorajada pelo Senhor, amparada pelo seu pai. Mas de repente, não mais que de repente, ela percebe que estava sozinha com o único que poderia acusá-la, com o único que poderia condená-la. Eu imagino a oscilação desse coração. Porque tudo mudou muito rapidamente. E o Senhor Jesus fala para ela: minha filha, você ouviu o que eu falei? Aquele que dentre vós estivesse em pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. Mas eu estou dizendo para você, os teus acusadores foram embora. Eu não condeno você, eu perdoo você. Essa é a maravilha do Evangelho, irmão. Esta é a mensagem que não pode ser calada. Não há outra religião no mundo, não há outra filosofia no mundo, não há outro discurso no mundo, não há nada semelhante ao Evangelho que seja capaz de nos salvar, nos perdoar, colocar sobre nós o sangue do Cordeiro Pascal e cobrir a nossa vida e nos impedir de sofrer a consequência do pecado. Apenas o Evangelho de Jesus. E alguém pode falar para mim e para você, como já me perguntaram, mas o que você faz por isso? O que você fez por isso? O que você vai fazer amanhã por isso? E a única coisa que eu falo para essas pessoas é: cabe a mim crer, e nem o crer vem de mim. Porque se creio, é porque o Espírito Santo me comunicou a necessidade de fazê-lo e me deu a fé de que eu preciso para ser salvo em Cristo Jesus.
O Evangelho gera paz. O Salmo 103, no verso 10, diz que o Senhor não nos trata segundo os nossos pecados e nem nos retribui consoante as nossas iniquidades, irmãos. A gente pode olhar para dentro, a gente pode perceber o que é, a gente pode perceber o que fez, o quão longe a nossa mente caminha daquilo que o Senhor estipulou, estabeleceu para nós na sua palavra. E quando esse olhar nos fizer entristecer, nós podemos nos lembrar que a cruz do Calvário existe na minha vida e na sua. O nosso Senhor viveu aqui entre nós, se fez carne, se esvaziou da sua glória. Viveu de forma perfeita, foi acusado, morto. E tudo isso para cobrir com seu sangue a nossa vida. Pastor, mas eu já sei disto. Mas, meu irmão, eu e você sabemos isto, mas este discurso precisa continuar sendo falado. Em Jesus nós temos perdão, em Jesus nós temos redenção, e somente nele encontramos o caminho para a vida eterna, não há outro. Porque aqueles mais avivados vão avaliar a possibilidade de salvação pela quantidade de dons. Os mais racionais, pela quantidade de livros que leem. Os mais pragmáticos, pela quantidade de cestas que entregam aos pobres. Mas os bíblicos reformados entendem que não há nada que a gente possa fazer para que nós sejamos perdoados por Cristo, se não crer nele. Isso me faz lembrar a situação de um casal recém-casado. Irmão, coisa boa é ser recém-casado. Na verdade, coisa boa é ser casado, né, irmão? Mas recém-casado é legal. Você que está casado há bastante tempo, lembre como era recém-casado. O marido, ele é o Superman. Ele é o X-Men. Ele é um herói, irmão. Houve um barulho lá fora, o marido fala, meu amor, fique tranquila. Eu estou aqui. Me faz lembrar o Cristiano Ronaldo. E aí, numa dessas situações, a esposa estava ajeitando os itens na garagem e ela dá um grito, como se tivesse visto um dinossauro. Porque algumas irmãs são assim, né, irmão? Se a altura dos gritos fosse proporcional ao tamanho daquilo que é visto, a nossa casa seria atacada muitas vezes por animais grandiosos. E quando o marido foi correndo para a garagem, a mulher estava com a cesta de lixo e um camundongo ali dentro. Ela ficou congelada, ela não conseguia largar. E o camundongo rodando ali dentro. E ela gritava como se pudesse matar o camundongo com um grito. E o marido chega e toma dela a cesta de lixo. Fala, vai. E ele falava com o camundongo assim, calma, ela já foi embora. E ele não parava de rodar lá dentro. Calma, fique tranquilo. E ele leva para fora assim, deita. O cesto de lixo e o camundongo vai embora e ele fala, nem me agradeceu. Aquele homem não sabia o que o camundongo estava sofrendo, porque ele nunca foi camundongo. Mas o Senhor Jesus sabe o que eu sofro, porque ele se fez um de nós. Ele sofreu por nós. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Nós podemos olhar para nós na perspectiva da cruz. Somos amados e perdoados pelo Senhor. Meu irmão querido, seminário é um lugar interessante. Alguns pecados acontecem nesse tempo. E há quem diga que estes são os piores. E contam-nos a história de um homem
formado num seminário. Não era no Rio de Janeiro e nem em Campinas. Era em outro. É em outro. E ele cometeu um pecado muito feio, muito pesado, que marcou a sua alma, que feriu o seu coração. E terminado o curso, somente ele, Deus e o diabo sabiam. Ele não contou aquilo para ninguém. Mas aquilo afligia a sua alma. E chegando à igreja, ele teve um lapso e pensou o seguinte: eu agradeço a Deus porque a nossa igreja é tradicional, reformada, calvinista. Nós não temos aquelas práticas de pessoas que olham para nós e falam aquilo que a gente viveu. E ele estava em paz na igreja dele, assumiu a sua primeira igreja. E um dia ele estava pregando e entra uma irmã com trejeitos, com um jeito, com um estereótipo dessas irmãs que andam nesses movimentos mais avivados, digamos assim. Ele sentiu um gelo no coração e falou: agora minha vida está exposta. E quando acabou o culto, ele foi falar com a irmã, orando ao Senhor para que fosse apenas uma visita. E ele falou assim: filha, seja bem-vinda. Ela falou assim: pastor, eu estou vindo porque o meu marido foi transferido de trabalho e nós vamos congregar aqui na sua igreja. Naquela hora, aquele suor gelado desce na testa do pastor e o pastor pergunta para ela: minha filha, na sua antiga igreja, você tinha algum ministério? E ela diz: sim, pastor. Pela misericórdia de Deus, eu era chamada de irmã raio-x. Eu olho para a vida das pessoas e Deus me mostra tudo aquilo que elas viveram. E o pastor, com uma agonia na alma, disse: então, se você orar, Deus pode falar com você sobre algo que eu cometi no seminário. E ela falou: sim, pastor. Então, semana que vem você vai me trazer isso. E aquela semana para o pastor demorou anos e anos. E ao final do culto, ele pregou em 10 minutos e foi para a porta. E quando a irmã estava chegando, ele automaticamente pegou a irmã pelo braço e levou para um canto, porque afinal, se ela fala ali na frente da sua igreja, acabava o ministério dele. E chegando lá no canto, ele falou com ela: minha irmã, o Senhor falou com você a respeito do meu pecado do seminário? E ela falou: sim, pastor. E o que ele falou? Ele mandou eu dizer para o Senhor que há poder no sangue dele derramado na cruz e que uma vez coberto o seu pecado, ele não se lembra mais. O que acontece, queridos, é que essa ilustração marca por muitas vezes o meu coração e o seu. O acusador da nossa vida e da nossa consciência se apresenta a nós por muitas vezes dizendo o nome daquele filme: eu sei o que você fez no verão passado. Mas quando o diabo se apresentar a você, acusando a sua consciência, entre na brincadeira. Se ele mostrar o seu passado, mostre também o passado dele. Porque há 2000 anos atrás ele foi esmagado na cruz do Calvário. O Senhor nos perdoa. Não há dívida, não há dúvida de que o Senhor opera em nós o seu perdão e oferece para nós a possibilidade de justificação nele. Nós temos paz com Deus. Paulo aos Romanos, no capítulo 5, vai dizer: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. E gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, nós também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança é experiência, e a experiência é esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Louvado seja o nome do Senhor. Há perdão para você, irmão. Independente do que você tenha feito. 1 João capítulo 1, no verso 9, vai dizer que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Estar diante do Evangelho é compreender que o escrito de dívida que pesava contra nós foi levado na cruz do Calvário.
Então a mensagem do Evangelho gera para mim e para você uma autoanálise, mas também gera para nós a certeza da paz que excede o entendimento. Somos perdoados em Cristo Jesus, somos justificados nele e só nele. O que cabe a nós é crer no seu sacrifício. Mas não apenas isso. O Senhor Jesus se pronuncia pela terceira vez nesse texto. Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. O Senhor faz com que as pessoas olhem para dentro de si. Mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou, nem tampouco eu te condeno. E o Senhor Jesus apresenta para ela a possibilidade de paz nele. Mas em terceiro e último lugar, o Senhor fala para ela, vai e não peques mais. É impossível viver o Evangelho sem viver as transformações proporcionadas pelo Evangelho. Aquela adúltera já não mais poderia ser adúltera. Aquela adúltera deveria encarnar aquilo que o apóstolo Paulo elabora na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, no verso 17, que nós conhecemos bem. Assim, se alguém está em Cristo, é mais ou menos nova criatura. Não. É nova criatura, as coisas velhas passaram, e eis que tudo se fez novo. O Evangelho nos impulsiona a viver de forma diferente. É preciso recomeçar. É preciso abandonar maus hábitos. É preciso voltar ao início de tudo. É preciso rever as primeiras obras. É preciso mudar de vida. É preciso haver uma transformação na nossa mente, de modo que nós não nos conformemos com este século. Segundo Paulo aos Romanos, no capítulo 12, nos versos 1 e 2. Não existe evangelho que não gere mudança. Não existe evangelho que não confronte a nossa vida. Não existe evangelho que nos tire do lugar em que nós estamos e nos faça caminhar na direção do Cristo, nos assemelhando a Ele e vivendo para Ele e para a glória dEle, irmão. O que é interessante é que nós dizemos viver no Evangelho, mas continuamos a ser o mesmo marido nos mesmos equívocos que sempre marcaram a nossa história. Vivemos a dizer que fomos envolvidos por este Evangelho, mas tratamos a nossa esposa mal. Respondemos como um marido descrente. As esposas procedem muitas vezes como mulheres descrentes. Tratamos os nossos filhos como os descrentes tratam. E a palavra do Senhor diz que se nós não zelarmos e não cuidarmos pelos da nossa própria casa, nós somos piores do que os descrentes. O Evangelho gera autoanálise, gera paz, mas inevitavelmente gera transformação. O Salmo 121 vai dizer que é Ele que não permite que os nossos pés vacilem. Então, meu irmão querido, se você tem vivido no Evangelho, mas caminhando ainda do mesmo jeito, tendo os mesmos hábitos, olhando os mesmos sites, tendo relacionamentos da mesma forma, se comunicando do mesmo jeito, que antes de você ser envolvido pelo Evangelho, a palavra do Senhor diz para mim e para você, vai e não peques mais. Nós somos pastores de igreja histórica. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Um povo sem história é um povo sem identidade. Mas o argumento que nos chega por muitas vezes, pelo menos no Rio de Janeiro, mas sempre foi assim. Só que a repetição não torna o erro acerto. Há necessidade de crescer em Deus, de amadurecer no Senhor. E de ter valores transformados pelo Evangelho. Mude. Permita-se ser alterado no seu DNA. O que acontece, queridos, é que nós, por muitas vezes, temos dificuldades com as nossas próprias mudanças. Afinal, logramos êxito na vida. Alcançamos aquilo que era motivo dos nossos sonhos. Então somos assim. Sejamos assim, afinal de contas, mudar é reconhecer que está errado. A forma como você fala, pai, é a forma de um pai alcançado pelo Evangelho.
A forma como você responde, mãe. A sua paciência com os mais velhos. A sua longanimidade com os mais jovens. O seu modo de ser e viver o Evangelho é condizente com aquilo que nós pregamos. Porque se não é, a palavra do Senhor vem a mim e a você e nos manda mudar. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. E o que é lindo é que o texto termina desta forma. Vai e não peques mais. Eu não sei o que aconteceu com esta mulher. O texto sagrado não relata para nós. Afinal, o centro deste texto não é a mulher. O centro desse texto é o Senhor Jesus. Não me interessa o que aconteceu com ela, mas me interessa para a minha vida, para a minha história e para a minha jornada, o que o Senhor fez com ela. Estar diante do Evangelho é ter a possibilidade de olhar para dentro. E é esta exatamente a proposta do Evangelho para nós nessa noite. A teologia reformada e o culto reformado são marcados por reflexão, por entendimento, por racionalidade. E a palavra do Evangelho é: olhe para o seu coração. O tempo que você tem destinado às pessoas que você ama é o tempo adequado, segundo o padrão do Evangelho? Você que é um profissional, a forma como você se comporta no seu emprego é a forma condizente com os padrões do Evangelho? Você que é líder, chefe, patrão, a forma como você se relaciona com os seus subordinados é a forma como o Evangelho quer que você faça? É esse tipo de autoanálise que nós precisamos fazer. Mais uma vez, compreendendo que nós caminhamos por vezes longe da proposta do Evangelho, eu quero dizer para você que estes pecados precisam ser confessados. Nós precisamos quebrantar o nosso coração, rasgar o nosso coração, nos colocar diante do Senhor nesta condição de miseráveis, pecadores, carentes e dependentes da ação do Espírito Santo em nós. Na perspectiva de que na cruz do Calvário há a possibilidade de nos chegarmos a Deus e pedir que Ele nos transforme. Nos enxergar como pessoas perdoadas e clamar para que o Senhor, por meio do seu Espírito, transforme a nossa vida. Porque é Ele quem opera em nós o querer e o realizar. Eu creio, irmãos, que diante do Evangelho eu volto para o Rio melhor. Porque tem que ser assim. Eu creio que os irmãos de Limeira, diante do Evangelho, voltarão melhores. Eu creio que a histórica igreja de Sorocaba, à medida que caminhar no Evangelho, vai caminhar melhor, mais assemelhados ao Senhor Jesus. Que Deus aplique esta palavra ao nosso coração. Que o Senhor nos faça ser transformados, modificados por Ele, para a glória dEle, para vivermos assemelhados a Ele. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos mais uma vez orar, agradecendo ao Senhor e receber a bênção. Pai, nós queremos te agradecer por tudo que vimos, ouvimos, pelos louvores, pelos textos lidos, pela palavra pregada, pela mensagem que chegou ao nosso coração, Senhor. Nós queremos te agradecer, ó Pai, porque o Senhor é o Deus conosco. Através da pessoa de Cristo Jesus, o Senhor entrou na nossa história e transformou as nossas vidas.
E por isso, então, ó Deus, nós te rendemos graças, te louvamos e te bendizemos, que o teu Santo Espírito possa aplicar as verdades ditas aqui, Senhor. Sejam elas através dos cânticos, sejam elas através da pregação, que essas verdades reverberem durante a semana, transformem as nossas vidas, façam que o nosso testemunho seja eficaz e eficiente, ó Deus, para que as pessoas se rendam ao Senhor, ó Pai. É o que nós te pedimos, Pai. Abençoa o teu povo. Agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e Pai, o conselho, o consolo, o poder e a ação poderosa do Santo Espírito de Deus estejam sobre vocês agora e pelos séculos dos séculos. Amém.